Olá, bom final de tarde, seja bem-vindo. Estamos no ar, mais uma edição do Destaque Rural Notícias. A partir de agora, edição de hoje, terça-feira, dia 28 de agosto de 2018. Como você sabe, a gente traz as informações do agronegócio, da economia, previsão do tempo e também as cotações nessa terça-feira, dia 28. A partir de agora, estamos no ar. Destaque Rural Notícias. Patrocínio MML, Desenvolvimento Imobiliário Inteligente. Vamos começar falando hoje sobre a questão da tabela do frete mínimo, tabela mínima do frete, para os caminhoneiros. O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, Blairo Maggi, disse hoje em São Paulo que a pasta vai aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a tabela de preços mínimos para o frete rodoviário. Lembrando que ontem o ministro do Supremo, Luiz Fux, afirmou, depois de uma audiência pública, que vai levar a questão ao plenário da Corte, mas ele não especificou ainda nenhuma data para fazer isso. Segundo o Maggi, o que o MAPA aceita é que haja uma tabela de preços mínimos para o frete rodoviário, assim como acontece com alguns produtos agrícolas. Entretanto, na avaliação do setor, diz o ministro, o problema é que a tabela em vigor apresenta valores que estabelecem lucro garantido para o caminhoneiro autônomo e não um preço mínimo para o serviço. Também tem um outro assunto que está sendo discutido ultimamente, que é a questão de proibição do glifosato, pois as safras brasileiras de soja e milho podem ser inviabilizadas caso a proibição no uso de glifosato seja mantida. Essa é a posição também do ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Ele participou de um evento realizado hoje em São Paulo e também falou sobre esse assunto. Ele disse: nós não temos um produto que substitua o glifosato nesta safra, neste período. Fica muito difícil levar adiante, já que o Brasil planta 95% de sua área de soja e milho com plantio direto e o glifosato é a base, então, deste processo. Significa não colher se não ter o glifosato, disse a Agência Brasil, o ministro da Agricultura. Ainda de acordo com ele, os produtores não estão preparados para uma interdição ao herbicida. O debate sobre o uso, então, do glifosato voltou à tona após a juíza Luciana Raquel Tolentino de Moura, da 7ª Vara da Justiça Federal, em Brasília, determinar a suspensão do registro de todos os produtos que utilizam abamectina e glifosato. Voltando agora a falar sobre a questão dos caminhoneiros, agora em relação ao dólar, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou hoje que a crescente alta do dólar não deverá prejudicar o acordo que o governo fez com os caminhoneiros, embora admita que o preço do diesel pode ter aumento em função disso. Ele diz: todos sabemos que o preço do combustível no Brasil é regido pelo mercado internacional. O que pactuamos é que ele vai variar no que diz respeito ao diesel, vai variar de 30 em 30 dias. Então poderá ter variação para cima ou para baixo. E agora, neste momento, com o dólar subindo, a tendência é que se tenha algum aumento. Foi o que disse, então, o ministro Eliseu Padilha ao final do evento realizado no Palácio do Planalto, em comemoração ao Dia Nacional do Voluntariado. Lembrando que o dólar recuperou as perdas registradas no início do pregão e hoje, daqui a pouquinho, eu vou falar sobre isso, fechou aí em R$ 4,14. Temos também um outro assunto agora relacionado à questão de transportes como um todo, na parte logística do país. Para que o Brasil avance em infraestrutura, você sabe quanto é necessário para fazer um investimento mínimo? Pois a CNT, a Confederação Nacional dos Transportes, que fez um estudo chamado de CNT de Transporte e Logística, trouxe o dado de que o investimento necessário é de 1,7 trilhão de reais na sua logística. Com isso, o Brasil, então, poderia ter transportes mais modernos e acabaria, então, com os atuais gargalos. Como eu disse, então, isso faz parte da análise desse estudo da CNT, que apresenta um plano com 2.663 projetos considerados essenciais para o desenvolvimento na área logística. As intervenções abrangem todos os modais e consideram as atuais e futuras necessidades do mercado nacional, levando em consideração as particularidades físicas, econômicas e sociais de cada região. Os principais investimentos são para as áreas ferroviária, rodoviária, hidroviária e portuária, com gastos estimados os seguintes: na área ferroviária, 744 bilhões
568 na área rodoviária, 147,6 bilhões na hidroviária e 133 bilhões de reais na área portuária. Vamos agora a mais informações que ontem tivemos do congresso que está acontecendo no Rio de Janeiro com o Leonardo Vinck. E o Congresso Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas chega à sua 31ª edição. Eu estou aqui com a Camila Ferreira de Pinho, ela que é presidente dessa edição do evento. E Camila, qual o tema desse ano, o tema central que está sendo abordado no evento? Bom, o Congresso, como você já mencionou, nós estamos na 31ª edição do Congresso Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas. Esse é um evento promovido pela Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas bianualmente. Então, todos os anos pares nós nos encontramos, em média, em torno de 800 pesquisadores, estudantes e pessoas da indústria envolvidas com o setor de plantas daninhas para discutir um tema central da área. E esse ano o tema que foi escolhido pela comissão organizadora é Desafios e Sustentabilidade no Manejo de Plantas Daninhas, visto que cada vez mais nós temos desafios a serem cumpridos e solucionados e temos que manter uma responsabilidade com a sustentabilidade do nosso sistema de produção. E qual é a expectativa de trabalhos inscritos? Como foi o envio de trabalho também? Atendeu as expectativas de vocês? Sim, esse é um congresso bastante científico, bem técnico. Nós temos 802 congressistas, fora expositores e staff, o que faz com que circulem 1.000 pessoas por dia no pavilhão. Nós tivemos 72 apresentações orais, estão planejadas, são trabalhos que foram submetidos por congressistas e que vão ser apresentados na modalidade oral. Além desses 72 trabalhos, nós temos a exposição de 540 pôsteres, que são trabalhos expostos na modalidade de pôsteres, o que totalizam 622 trabalhos sendo expostos durante os nossos 5 dias de congresso. Além disso, nós contamos aí com a participação de 67 palestrantes entre nacionais e internacionais durante esses dias de evento, sendo esses representando 47 instituições diferentes. Então nós temos palestrantes do sul ao norte do Brasil, representando todos os nossos estados e regiões. Camila, eu gostaria que você falasse um pouco então sobre esses desafios então que é enfrentar as plantas daninhas no cultivo brasileiro de produtos agrícolas. Atualmente o manejo de plantas daninhas ele é um pilar do manejo de culturas. Nós temos as plantas extremamente agressivas e que normalmente elas atacam, ou prejudicam o desenvolvimento das nossas culturas, o que a gente chama de mato-competição, ou seja, essa planta faz com que a minha cultura não produza o esperado. Ele é considerado um gasto cada vez maior do sistema de produção, então a gente tem aí, dependendo do tipo de planta daninha na área e da cultura em questão, o investimento em manejo de plantas daninhas por parte do produtor é muito alto, o que faz com que ele efetivamente se preocupe não só porque ele perde produtividade pela mato-competição, mas também é um gasto, um investimento alto esse manejo. Atualmente nós temos casos graves de resistência ou muito preocupantes de resistência de plantas daninhas a herbicidas. Hoje o controle químico é o nosso pilar de manejo, embora o manejo integrado venha a ser uma prerrogativa do sistema, como a rotação de culturas, o controle cultural, um controle mecânico, como a gente fazer rotação de culturas. Então tudo isso são ferramentas alternativas e que auxiliam muito no manejo, mas o controle químico ainda é o pilar do nosso sistema. E como o controle químico é o pilar do sistema, a gente tem o que a gente chama de resistência de plantas daninhas a herbicidas ou uma tolerância de algumas espécies a herbicidas, que em geral faz com que essas espécies sejam as nossas maiores comprometedoras do bom funcionamento do nosso sistema de produção. Então aquelas plantas que causam maior dano e maior impacto. E essa resistência, então, hoje é o nosso maior desafio, é conseguir controlar essas plantas com alta eficiência, com baixo uso de produto, com uma maneira efetiva, sem deixar que elas sementem para a próxima safra. Então, a nossa preocupação gira em torno de manter esse sistema funcionando.
Além da resistência, nós temos que acoplar o manejo da resistência, sempre um cuidado ou um comprometimento com a questão ambiental do uso do produto químico. Então, nós temos sempre que, além de testar ou pesquisar, como muitos trabalhos aqui nesse congresso mostram a resistência, ou então as plantas resistentes, também avaliar o comportamento desses produtos no ambiente. Então, hoje, grande parte das pesquisas em plantas daninhas também são direcionadas ao comportamento ambiental de produtos, seja ele no solo, seja ele na água, como esse produto se comporta, porque isso também é um comprometimento grande do setor de pesquisa. Então, hoje nós não podemos dar apenas uma solução inovadora para manejar a planta daninha. A gente também precisa ter uma solução inovadora, mas que ela me entregue um comprometimento com a saúde e o bem-estar, não só da população, como do ambiente. Estamos vivenciando atualmente essa polêmica a respeito do glifosato. Qual a importância do glifosato que vocês têm difundido a respeito desse produto que é tão importante para a produção agrícola? Claro. O glifosato hoje ele é o pilar não só do manejo de plantas daninhas, ele é um produto fundamental e realmente o sistema perder o uso desse produto vai comprometer todo o sistema de produção. Hoje o nosso sistema de produção é 100% dependente do uso de glifosato, quando usa um sistema convencional de produção, naturalmente. Então, a gente depende nesses sistemas do uso do glifosato como uma ferramenta fundamental para o manejo de plantas daninhas, associado a outros produtos, mas ele é um pilar importante, mas não só para o manejo de plantas daninhas. O Brasil é referência mundial em sistemas conservacionistas de produção, que é o uso do plantio direto, ou seja, uma produção sem revolvimento do solo, com uma redução grande de processos de erosão, com uma cobertura de palhada que protege esse solo, e todo o plantio direto só é possível pelo uso do glifosato. Então, hoje, perder o glifosato não só significa se perder o nosso pilar de manejo de plantas daninhas, ou uma grande ferramenta importante, mas também perder a chance de fazer plantio direto, ou seja, nós teríamos que voltar, retroceder no tempo e fazer sistemas de produção que hoje o Brasil já não executa mais em escala comercial de produção. É muito raro se ver um produtor ter que arar e gradear uma área. Então, voltar a fazer isso em grande escala seria retroceder no tempo de um sistema altamente conservacionista que é o plantio direto. Vamos voltar agora a falar sobre comércio internacional. Olha, sem êxito nas conversas com a China para suspender barreiras comerciais ao frango e ao açúcar do Brasil, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, defendeu o enfrentamento da Organização Mundial do Comércio aos ataques protecionistas dos chineses. Em áudio divulgado por sua assessoria, ele afirmou que o governo federal vai tentar suspender as taxas aplicadas pela China. E ainda com relação aos entraves no comércio, ele disse que contou que não tem nenhuma novidade ainda em relação à esperada abertura do comércio russo para as carnes do Brasil e que continua aguardando um retorno. Uma missão de veterinários do México está no Brasil e essa missão vai vistoriar 25 plantas frigoríficas que produzem carne de frango. A informação é do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal do Ministério da Agricultura. Os veterinários vão percorrer 7 estados: Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Amanhã, eles vão se reunir com integrantes da Associação Brasileira de Proteína Animal em São Paulo. As inspeções começaram ontem e vão até o dia 7 de setembro. Segundo dados do sistema Agrostat do Ministério da Agricultura, em 2016, os importadores mexicanos compraram o equivalente a 101 milhões de dólares em carne de frango. No ano passado, o volume subiu para 185 milhões de dólares. E neste ano, até julho, o comércio somou 106 milhões de dólares. As primeiras lavouras de trigo começaram a ser colhidas na região norte do Paraná. Segundo informações do CPEA, Exalc-USP, até o momento o volume retirado das lavouras é pequeno e ainda insuficiente para a formação de lotes para comercialização. Triticultores acreditam que uma maior quantidade seja disponibilizada a partir da segunda quinzena de setembro. Por enquanto, o trigo colhido tem apresentado qualidade inferior à esperada e isso tem elevado os preços do cereal.
A colheita da segunda safra de milho na temporada 2017-2018 em Mato Grosso alcança 99,82% da área plantada no estado, estimada em 4.617.000 hectares. Os dados são do IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, e representam um avanço de 0,91 ponto percentual ante a semana anterior e estão em linha com os números de igual época do ano passado, quando estava em 99,8%, e também com a média dos últimos 5 anos, 99,6%. Apenas nas regiões Centro-Sul, Noroeste e Sudeste de Mato Grosso, a retirada do cereal do campo não foi totalmente finalizada, chegando a 99,74%, no caso na região Centro-Sul, na região Noroeste 99,65% e na região Sudeste 99,24%. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, abriu inscrições para comprar 60 toneladas de sementes de milho por meio do Programa de Aquisição de Alimentos. Os interessados, segundo a estatal, numa nota informou, eles devem apresentar as suas propostas de venda até às 16 horas do dia 13 de setembro, por meio de associações ou cooperativas. As variedades a serem adquiridas são BRS 4103 e Sol da Manhã. Os recursos disponíveis para essas operações são cerca de R$ 375 mil repassados pelo Ministério do Desenvolvimento Social. E o insumo deve ser direcionado para comunidades de agricultores familiares em municípios de Oratórios, Ipatinga, Ganhões, Viçosa e Montes Claros, que estão em regiões do estado com condições climáticas bastante modificadas e que têm causado baixo resultado nas lavouras. Vamos agora falar sobre etanol. A demanda por etanol seguiu firme nos últimos dias, enquanto a necessidade de venda por parte das usinas foi menor. Essa é a constatação do CPEA, que diz que os volumes negociados nos principais estados produtores foram expressivos, e isso então resultou em alta dos preços praticamente diárias. Entre os dias 20 e 24 de agosto, o indicador do etanol, o indicador CPEA-Exalc do etanol hidratado, considerando o estado de São Paulo, fechou a R$ 1,4572 o litro, aumento de 4,75% frente ao da semana anterior. É a terceira maior alta da safra atual. O indicador CPEA-Exalc do etanol anidro, também no estado de São Paulo, fechou em R$ 1,5805 o litro, elevou 1,13% na mesma comparação. MML, construtora e incorporadora, invista em projetos preparados para o futuro. MML, construtora e incorporadora, desenvolvimento imobiliário inteligente. O assunto agora é economia. A gente começa falando nesse bloco de economia sobre índices de confiança. A gente tem aqui dados que foram repassados hoje pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, mostrando o índice de confiança do empresário do comércio, que mostrou aí um recuo de 2,5% de julho para agosto, fechou o mês em 103,7 pontos. A CNC, que trouxe então a pesquisa, atribui a queda às frustrações decorrentes do fraco desempenho da economia, que fizeram com que 72% dos empresários do varejo observassem deterioração significativa do cenário econômico brasileiro nos últimos meses. Hoje também foi divulgado o Índice de Confiança da Indústria, dessa vez pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. E o índice recuou também, 0,4 ponto de julho para agosto, fechou o mês em 99,7 pontos. É o menor desde janeiro deste ano 2018, quando ficou em 99,4 pontos. O indicador registrou a terceira queda consecutiva e recuou 0,4 ponto para 100 pontos nas médias móveis trimestrais. Os dados do ICI de agosto, então divulgados pela Fundação Getúlio Vargas, como disse, indicam que em agosto o índice da situação atual caiu 1,1 ponto para 97,9 pontos. Essa queda reflete retração em 12 dos 19 segmentos do indicador da situação atual.
E a indústria brasileira de máquinas e equipamentos teve alta de 10,6% na receita líquida de julho ante o mesmo período do ano passado, para 6,79 bilhões de reais. É o que informou hoje a associação que representa o setor, que é a ABMAQ. Na comparação com junho, porém, a indústria teve queda de cerca de 4,1% no faturamento, acumulando no ano, até julho, receita de 42,13 bilhões de reais, 4,7% acima do registrado nos 7 primeiros meses do ano passado, ou seja, no mesmo período. A ABMAQ afirmou que a queda na comparação já estava sendo esperada por causa da base de comparação inflada com vendas que ficaram represadas durante a greve dos caminhoneiros que aconteceu no mês de maio. Porém, o setor registrou em julho quedas nas comparações mensal e anual das exportações. No caso da mensal foi de 20,3% e no caso da anual 3,3% aí que teve queda. Chegou a 703 milhões de dólares, enquanto as importações subiram 11,7% na comparação mensal e 21% na comparação anual a 1 bilhão e 400 milhões. Para a ABMAQ, então, a alta nas importações reflete encomendas feitas entre o fim de 2017 e o início deste ano, quando tinha sinalização de crescimento mais vigoroso da economia em 2018. Vamos ver agora como é que ficaram os dados do índice Bovespa e também do dólar nesta terça-feira. Ontem, a gente sabe, o índice disparou mais de 2%. E um dos fatores que fez com que a Bolsa disparasse ontem foi o acordo bilateral entre Estados Unidos e México. Mas hoje o Ibovespa voltou a ter uma sessão negativa, apesar do dia de leves ganhos no exterior. Por exemplo, o Dow Jones subiu pouquinho, mas subiu 0,06%. O Nasdaq avançou também 0,15%. O benchmark da Bolsa Brasileira fechou com queda de 0,59% em 77.473 pontos. O dólar, por sua vez, teve forte alta, 1,48% e encerrou hoje cotado a R$ 4,14 na venda. R$ 4,14, então, o dólar nesta terça-feira. Vamos agora saber como é que fica o clima amanhã. A gente começa então o clima pela região sul. A gente pode ver no mapa para amanhã, quarta-feira, dia 29 de agosto, que tem uma parte ali do estado do Rio Grande do Sul, especialmente, que pode chover, Tem uma grande faixa ali que está mostrando chuva. No restante da região tem tempo bom. A temperatura sobe no sul, diz a previsão. Instabilidades associadas a uma frente fria que se aproxima do Brasil provocam chuva e trovoada a partir da tarde no centro-oeste, no sul e no leste do Rio Grande do Sul. Demais áreas do sul têm aumento de nuvens à tarde, mas sem chuva. Agora vamos à região centro-oeste. Para amanhã, quarta-feira, dia 29, a gente vê tempo bom. Só um pedacinho lá em cima que tem uma previsão de chuva. Sol e tempo seco no centro-oeste, diz a previsão. A temperatura sobe, esquenta à tarde nas horas mais quentes, a umidade do ar diminui de forma significativa. O vento é moderado em Goiás, no Distrito Federal e em Mato Grosso do Sul. E isso favorece a rápida proliferação de queimadas, é o que diz a previsão para amanhã, quarta, na região centro-oeste. MML Construtora e Incorporadora invista em projetos preparados para o futuro. MML Construtora e Incorporadora, desenvolvimento imobiliário inteligente. Hora da gente saber como estão as cotações hoje. Começando então pelo farelo de soja, a gente começa pela cotação em Ponta Grossa da tonelada R$ 1.390. Em Paranaguá, o farelo de soja R$ 1.400. Agora a saca de soja em Passo Fundo, R$ 84,50. Em Paranaguá, R$ 90. Em Rio Grande, R$ 91. Em Rondonópolis, R$ 78. A saca do milho em Passo Fundo, R$ 44. Em Ponta Grossa, R$ 39. Em Rondonópolis, R$ 31. A tonelada do trigo em Santa Rosa, R$ 850. Em Dourados, R$ 1.030. Em Cascavel, R$ 1.000. E em Carazinho, R$ 850. O arroz em casca em Pelotas, a saca, R$ 44,20. Em Cachoeira do Sul, R$ 44,55. E em Jaraguá, R$ 42,50. O feijão
feijão carioca em Ponta Grossa, R$ 70,00 a saca. O feijão preto em Santa Maria, R$ 120,00 e o feijão preto em Lagoa Vermelha, R$ 120,00. O boi gordo em Barretos, arroba, R$ 145,00. Em Tocantins, R$ 135,00 a arroba. E o boi gordo no Rio Grande do Sul, R$ 4,65 o quilo. O suíno vivo no interior do Rio Grande do Sul, R$ 2,85. O suíno vivo no estado do Rio Grande do Sul, a média, R$ 2,90. O frango vivo em São Paulo, R$ 3,00. Ficamos então assim por aqui com mais uma edição do Destaque Rural Notícias. Você sabe que pode acompanhar ao vivo o programa sempre a partir das 18 horas nas redes sociais. Também você pode acompanhar o programa gravado sempre depois do ao vivo, nas redes sociais, também no nosso canal do YouTube. Se você quiser mais informações sobre o agronegócio, pode ficar o tempo todo ligado no nosso canal, que é o nosso site, destaquerural.com.br. Se você quiser participar do programa, mandando as suas sugestões, os seus comentários, também através dos canais de redes sociais e também pelo WhatsApp. O número de WhatsApp é 549-9116-9140. 549-9116-9140. Uma boa noite e até amanhã. Destaque Rural Notícias. Patrocínio MML, Desenvolvimento Imobiliário Inteligente.